Como fechar as mãos é uma preocupação que qualquer artista marcial deve ter. Eu sou Jerônimo Marana, professor de artes marciais, então nesse vídeo eu vou falar justamente sobre como fechar as mãos. Eu já venho falando em alguns vídeos sobre como usar as mãos, então esse é o último vídeo dessa série. Eu não pretendo falar sobre as mãos novamente tão cedo, então teoricamente esse é o último vídeo sobre esse tema, a menos que alguém me peça alguma coisa, me faça alguma pergunta sobre isso. E no intervalo entre esse vídeo e o meu vídeo anterior sobre as mãos, eu ainda fiz um vídeo sobre filosofia, que é importante para que você entenda o conteúdo desse vídeo. Então, se você não assistiu esse vídeo sobre filosofia, eu vou deixar o link aqui em cima para que você possa assistir. E nesse vídeo eu não vou falar sobre o posicionamento das mãos ou com qual parte da mão você deve bater. Isso eu já falei em outros vídeos dessa sequência, então se você quiser saber sobre esses detalhes, você procura nos meus outros vídeos. Bom, então para quem não conhece, esse é o Tao Te Ching, livro escrito pelo Lao Tse. Na minha tradução é o livro do caminho perfeito, existem muitas outras. Esse livro mais tarde deu origem ao pensamento taoísta, e eu recomendo para quem pratica arte marcial chinesa ou de algum outro país que de alguma forma tem alguma influência taoísta, como Japão e Coreia, por exemplo. Então eu realmente recomendo a leitura desse livro, porque direto ou indiretamente influencia sobre várias artes marciais. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu li esse livro, eu recomendo realmente para vocês, e eu prometo deixar logo, mais tarde, em algum momento no futuro, não sei quando, mas eu prometo deixar uma resenha desse livro no blog para quem quiser conhecer um pouquinho mais. Então, aqui no poema número 40, esse poema tem uma frase, ele começa com uma frase que é a seguinte: o movimento do Tao nasce dos contrários. E o que isso tem a ver com a maneira de fechar a mão? Bom, fechar a mão é uma parte do todo, fechar uma parte do todo, abrir é outra parte. Tá? Então você precisa abrir a mão e fechar ao mesmo tempo. Como que isso funciona? Bom, eu vou explicar por meio de uma bexiga. Quando eu encho uma bexiga, o que acontece aqui é que o ar dentro da bexiga ele está exercendo uma pressão sobre a bexiga porque ele quer expandir, ele quer ganhar espaço. E ao mesmo tempo a bexiga quer voltar no seu formato original, então ela exerce uma pressão de volta, devolve essa pressão para o ar. Quando a pressão da bexiga é maior que a pressão do ar, o ar sai da bexiga, a bexiga empurra esse ar para fora e a bexiga esvazia. Quando a pressão do ar é maior que a pressão da bexiga, ele vai continuar expandindo, vai chegar um momento que a bexiga não vai conseguir conter esse ar e ela vai estourar. Já quando a pressão da bexiga e a pressão do ar são iguais, eles entram em equilíbrio, a bexiga fica mais pesada porque o ar tem massa, e isso permite que a bexiga tenha um determinado impacto que ela não tem quando ela está vazia. Então, o que isso tem a ver com a mão? A gente vai fechar a mão como se a mão fosse a bexiga. Você fecha a mão como se você estivesse contendo uma força que age sobre a sua mão, tentando abrir a sua mão, tentando expandir. Então você fecha sentindo uma força de abertura. Então aqui a gente tem já a união dos contrários aparecendo pela primeira vez. A abertura e o fechamento. Então a gente tem abertura e fechamento, a gente tem o todo. Então, na frente fecha, atrás abre. Na frente contrai, atrás expande. Então aqui a gente tem novamente a união dos contrários. Abertura e fechamento, contração e expansão, frente e atrás. Então a nossa mão é como se fosse a bexiga, como se fosse a parede da bexiga, né? A borracha. Então mais externamente você sente a contração, o fechamento, e lá dentro você tem uma sensação de abertura, de expansão. Então novamente, mais uma vez a gente tem aqui a união dos contrários. Agora a gente tem o dentro e fora. Então tudo isso se une para gerar a força que a gente precisa. Então não adianta só fechar a mão, você tem que fechar a mão, mas por um lado ela fecha, por outro ela abre. Então fechar é abrir e abrir é fechar. Se você for pensar em abrir a mão, você vai fazer a mesma coisa. Você vai abrir a mão como se você estivesse contendo uma força, se opondo a uma força que está tentando fechar a sua mão. Mas você deve fazer isso de maneira relaxada, não gaste energia demais fechando a sua mão, não tensione, isso é um gasto de energia desnecessário, cansa, você não precisa. A gente precisa da contração
da tensão, melhor dizendo, a gente precisa da tensão exatamente no momento do impacto. Então você fica com a sua mão relaxada, economizando energia, uma tensão mínima, simplesmente para você fechar a mão. Você pode estar mesmo com a mão aberta e fechar no momento do impacto, mas no momento do impacto é o momento que você realmente precisa da tensão. E essa mudança do relaxamento para a tensão e da tensão de volta para o relaxamento, na verdade, a velocidade com que você sai do relaxamento para a tensão e volta para o relaxamento é uma das coisas que vai ajudar muito na sua força, vai dar um grande aumento de força para o seu soco, para o seu golpe. Então você deve tensionar por um espaço muito curto de tempo. A tensão é uma coisa muito rápida e depois você volta rapidinho para o relaxamento. Então é isso, tensão e relaxamento, abertura e fechamento, contração, expansão, frente, atrás, dentro, fora. Essa é a união dos contrários, é dessa maneira que essa parte da filosofia vai entrar no movimento. Então, eu creio que tenha ficado claro a presença da filosofia nessa maneira de pensar o movimento. É por isso que eu falo que na arte marcial existe uma filosofia de movimento. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê aí o seu joinha, deixe seus comentários, suas críticas, sugestões, perguntas. Se inscreva no meu canal clicando aqui no canto ou aqui embaixo. Se você estiver no blog, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas logo mais esse vídeo vai estar dentro de um artigo no blog. Então se você estiver no blog, tem um botão do lado esquerdo lá no alto para você se inscrever também. Ative as notificações, porque senão pode ser que você tenha se inscrito no meu canal, mas não esteja recebendo os avisos de novos vídeos porque você não ativou as notificações. Então ative as notificações para você receber esse aviso de conteúdo e compartilhe esse link, seja do vídeo, seja do artigo, seja lá do que for, com outras pessoas aí nas redes sociais para que possa ajudar outras pessoas também. Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que você volte para assistir aos meus próximos vídeos. Muito obrigado e até lá! Bom, então para quem não conhece, esse é o Tao Te Ching, livro escrito, cebolinha. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Tem um mosquito aqui me enchendo o saco. Agora já saiu, posso voltar a falar.